Você quer dar outro leite para o seu bebê e não sabe quando? Descubra agora! Quando o bebê começa a comer, é muito comum ter essa dúvida. Devo já começar a dar outro leite também? As mães sempre me perguntam isso, gente. É uma dúvida que acaba acontecendo com uma grande frequência. O que nós temos e o que nós sabemos? O primeiro ano de vida do bebê deve ser somente a oferta de leite materno, né? Os 6 primeiros meses, esta oferta é exclusiva. Então, é o leite materno, sem água, sem chá, sem suco e sem mais nenhum outro alimento. Esta é a recomendação. É a recomendação da Organização Mundial da Saúde. É a recomendação do nosso Ministério da Saúde. É a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Esses são os órgãos que regem as diretrizes nacionais. E a orientação é essa: 6 meses exclusivo no leite materno e o leite materno sendo mantido até o 2º ano de vida. Eu adoro essa recomendação. Eu acho muito importante. Mas, às vezes, a realidade é outra. Nós sabemos que não só na nossa cidade, nem no nosso país, e isso é um problema na maior parte dos países deste mundo todo, o leite materno, ele não é oferecido exclusivamente até o 6º mês de vida para a maioria dos bebês. Infelizmente, tá, gente? Por quê? Porque a gente sabe que o leite materno é o melhor alimento para o bebê, que ele foi feito para o bebê, que ele contém tudo que o bebê precisa. O leite materno que você fabrica, ele é fabricado para o seu bebê. Então não existe tecnologia mais moderna e mais completa do que essa que ocorre na sua mama. A partir do momento que o bebê abocanha o seu peito, né, a sua auréola, o seu mamilo, ele envia informações através da saliva para o seu cérebro, que vai analisar as necessidades do bebê, certo? E na próxima mamada, o que acontece? O seu leite, ele está de acordo com as necessidades do bebê. Isso é fantástico, né, gente? É maravilhoso. Então, tem coisa melhor? Te traz para o bebê toda a imunidade que você tem, né? Ele é digerível de uma maneira boa, fácil para o bebê. Tudo isso é fantástico, é maravilhoso. Então, tem coisa melhor do que o leite materno para a saúde de um bebê. Porém, na hora que o bebê começa a comer, seja a mãe que amamenta ou seja a mãe que já oferece a fórmula infantil, existe um medo, existe uma fantasia, existe um mito de que nesta hora, já que o bebê pode comer outros alimentos, ele também pode tomar outro leite. Infelizmente, isso ainda é muito forte na nossa cultura, no nosso país, tá? Chegando até o ponto de ser recomendações médicas. Infelizmente, por desconhecimento total, né? Por quê? Quando a gente dá outro leite para o bebê, o que quer dizer outro leite? Qualquer leite que não seja o leite materno. Se a gente vai manter o leite materno no primeiro ano de vida, Beth, o que acontece com aquelas mães que não amamentam? 1000 razões para a gente não amamentar, né? Existem.
Acontece, não sou mais mãe nem menos mãe porque amamentei ou porque deixei de amamentar, tá, gente? Só que isso acontece. Então, aquela mãe que não conseguiu amamentar, seja no começo, seja um pouco mais pra frente, acabou introduzindo outro leite, qual é o leite ideal? É a fórmula infantil. O que é a fórmula infantil? A fórmula infantil, ela é o leite de vaca modificado. Fórmula infantil não é leite materno. Não é um leite milagroso, tá? Ele é um leite de vaca modificado. Por que modificado? Porque a gente sabe que o leite de vaca ele não é adequado para o nosso bebê. O leite de vaca tem um monte de proteína, tem um monte de sódio. O tipo da proteína que ele tem não é a proteína adequada para o nosso bebê, né? O rinzinho do nosso bebê não dá conta de tudo aquilo. Então, não tem um monte de vitamina que o nosso leite tem, tá? Então, acontece uma diferença muito grande entre o leite de vaca e o leite humano. E, gente, parem um pouquinho para pensar. Por que é tão diferente? Por quê? Lembra que eu falei? A gente faz o nosso leite para o nosso bebê? Ok, e o leite de vaca? Foi feito para quem? Por quem? Foi feito pela vaca para o bebê dela, que é o bezerro. O nosso filho é bastante diferente de um bezerro, não é? Gente, o bezerro come grama, capim, mato, sei lá eu, ele só come vegetal. Então o corpo dele funciona totalmente diferente do nosso. Apesar de sermos mamíferos, é muito diferente. Então o leite que serve para o bezerro não serve para o nosso bebê. A composição é totalmente diferente, porque a necessidade de um bezerro é totalmente diferente da necessidade de um humano. O que as grandes empresas alimentícias fizeram? Elas criaram modificações, elas alteraram o leite de vaca para tirar um tanto daquilo que faz mal para o nosso bebê e colocar um tanto de coisas boas que o leite de vaca não tem, mas que o nosso tem, que o nosso bebê precisa, como o ômega, como vitaminas, minerais, adequaram essa composição. Existe um critério para isso, definido entre inúmeros países do mundo. São coisas muito sérias, estudos muito sérios, e graças a Deus hoje nós temos a fórmula infantil para que uma mãe consiga adequar melhor a alimentação do seu filho na ausência do leite materno. E é aí que está o detalhe, nessas palavrinhas, na ausência do leite materno, certo? A ausência do leite materno pode acontecer por inúmeras razões. Na ausência do leite materno, utilizamos a fórmula infantil no primeiro ano de vida, certo? A partir do primeiro ano de vida, o corpo do bebê, ele já está mais maturo, ele já está mais desenvolvido, ele está diferente. E aí sim, ele consegue dar conta de outro leite, que pode ser o de vaca, que pode ser o de arroz, que pode ser o de soja, que pode ser o de amendoim, né? Hoje em dia tem tantos leites vegetais. Pode ser, Beth? Pode ser. Né? Tudo isso, gente, com acompanhamento pediátrico, com acompanhamento de um nutricionista. A gente ainda fala uma, viu, gente? Mas é de um nutricionista. Por quê? Porque existem necessidades importantes de um bebê que precisam ser olhadas, né? Então, cálcio, ferro, tudo isso tem que ser muito cuidado ainda ao longo, né, do primeiro até o segundo, terceiro, quarto ano de vida de uma criança. Então, não descuida, é muito comum descuidar, né? A gente cuida tanto com 1 ano,
Aí no segundo tá comendo até McDonald's. Então prestem atenção nisso. Porque esses outros leites, essas coisas mais da moda, podem comprometer o fornecimento de energia, de proteína, de gorduras para a criança. Então, atentem-se com isso. Voltando agora para o nosso bebê. O nosso bebê, então, no primeiro ano de vida, quais são os dois alimentos, achei a palavra, os dois alimentos que podem ser a base do aleitamento desta criança? O leite materno, que sempre será a primeira escolha, e a fórmula infantil. Fora isso, não podemos, tá, gente? Colocar muito em risco a saúde desta criança. O que é essa ansiedade na oferta de outro leite na hora das primeiras papinhas? É a necessidade de ver a criança comendo. Podem perceber, gente? Eu quero que o meu bebê coma. Eu quero que ele esteja bem, eu quero que ele não passe fome, eu quero que ele desenvolva, eu quero que ele ganhe peso. Tem tantos quereres nesta hora. E aí, esse leite entra um pouquinho com esse papel. E sempre vai ser a minha recomendação. É um momento de calma. É um momento de tranquilidade. Percebeu essa angústia, essa aflição? Vai respirar e vai tentar entender de onde que ela vem. Por quê? Porque se a gente não tomar cuidado nesta hora das primeiras papinhas, a nossa interferência gera problemas na relação desse bebê com a alimentação dele. Tá? O que é comum? O bebê começa a comer e às vezes ele começa já a engrenar e começa a comer mais quantidade. O que vai acontecer? Ele vai mamar menos. Tá? Quando é o leite materno, a mãe, em livre demanda, ela amamenta, né? Quem faz livre demanda, tem uns que são mega certinhos. Meu bebê mama de 2 em 2 horas. Ah, não, meu bebê mama, tem lá o horário certinho, 3h30. Cada bebê funciona de um jeito. Bebê que mama mais de manhã e menos à tarde. Tem bebê que inverte isso. Existe de tudo. A gente vai se adaptando ao bebê e ofertando a mama. Quando a criança começa a comer, ela precisa, a partir do momento que ela conheceu os alimentos, ela precisa, para começar a ingerir maior quantidade de papinha, de alimento, ela precisa ter fome. Não é fome de 3 horas, de 4 horas, de 6 horas, que eu já vi mãe fazer isso, né? Já vi até pediatra orientando isso. Deixa sem comer que o bebê vai aceitar. O bebê vai ficar nervoso, angustiado, como a gente fica, né? Eu brinco que até o Papa deve ficar doido da vida quando ele tá com fome, porque é uma característica do ser humano. Então, o bebê muito irritado, ele vai querer comer? Vai querer comer, ele vai querer mamar. Neste momento que o bebê já começa a comer maior quantidade de comida, ele mama menos, né? A gente começa a segurar um pouquinho. Eu não vou dar de mamar e botar ele para comer. Ele não vai ter interesse, né? Às vezes ele tá até sonolento. Então, é natural que a mãe comece a ter um pouquinho mais de cuidado com esses horários. Se eu acabei de amamentar, então esse almoço vai ficar um pouquinho mais para frente. Não vai ser agora, né? Eu brinco que não precisa ter uma refeição com hora marcada para o bebê, tá, gente? E
Cada vez que o bebê começa a comer mais, a produção do leite materno, ela vai diminuir. Isso é uma coisa natural e esperada e desejada. Só que muitas vezes essa mãe não é orientada a isso. Então, a minha mama, que cheia de leite, agora está diminuindo. O que passa na nossa cabeça nessa hora? Meu leite está secando, meu leite está diminuindo, meu leite não vai sustentar o bebê. Gente, isso é tão comum. Às vezes é até inconsciente, mas a maioria é consciente mesmo. A gente começa a ter uma angústia. Até porque eu sei que ele está comendo melhor, mas ele não está batendo um pratão. Se ele não está batendo um pratão de comida e está mamando menos, o que vai acontecer? Ele não vai desenvolver, ele vai perder peso, ele vai ficar doente, né? Eu não tô cuidando, eu não tô sendo uma boa mãe. Tudo isso passa na nossa cabeça. Por isso a gente quer dar outro leite. Por isso que às vezes a mãe que tá em aleitamento materno, que tá amamentando, ela quer dar a fórmula infantil. A mãe que tá dando a fórmula infantil quer colocar engrossante, que tem medo de não estar dando tudo que o bebê precisa. Calma. É uma fase normal. O bebê vai mamar aquilo que ele precisa mamar e ele vai comer aquilo que ele precisa comer. Claro que uns têm muito mais fome do que outros, né? Tem aquele bebê que vai mamar um monte e vai comer um monte também. Aí esse a gente tem que começar a ensinar. Que também não é tanto assim, porque senão ele vira um obeso. Existe bebê obeso. Existe bebê obeso só em aleitamento materno exclusivo. Bebê que tem uma ânsia muito grande, que mama demais. E tudo isso a gente tem que, é o olhar do pediatra, é o olhar da nutricionista, para ir avaliando e entendendo o que está acontecendo, para que essas questões não virem um problema, né? O bebê gordinho, ele deixou de ser um bebê saudável. Então isso é importante da gente pensar. Ele vai mamando mamando menos e comendo mais. Isso é o esperado. Porque este ano foram 6 de aleitamento materno exclusivo, mas vocês têm 6 meses de introdução desses alimentos, dessas refeições, dessas papinhas, para começar a trabalhar o desmame. Tem bebê que desmama nesse segundo semestre de vida, tem bebê que vai desmamar só depois de completar 12 meses. Mas é um processo que começa a ser iniciado. E o nosso corpo é sábio, né? Foram 9 meses de gestação. Desgasta o nosso corpo, né? Desgasta, gente. O nosso corpo, ele precisa de tantas mudanças para dar conta dessa gestação. Depois vem um parto, né? Que por mais lindo e perfeito que seja, ele traz um estresse, físico, um estresse emocional. Aí vem os primeiros meses que também são complicados, a amamentação. Com 6 meses, quando o bebê começa a comer, o nosso corpo começa a voltar a cuidar dele de novo. Ele precisa agora diminuir esse gasto todo com a amamentação e começar a se recuperar. A gente fala que uma gestação, para a mulher se recuperar de uma gestação, são 2 anos. Né? Então é todo esse primeiro ano, porque esse primeiro ano ainda é bastante desgastante em função da necessidade de dar todo esse alimento para o bebê através do leite materno. E aí depois ele começa a diminuir justamente para que a mãe consiga se recompor, né? Se reequilibrar aí nas necessidades dela. Então é esperado, gente, tá? Que esse leite diminua. E neste momento, é isso que a gente tem para dar para o bebê. Nós vamos dar a alimentação
que são os alimentos naturais, o leite materno e, na ausência do leite materno, a fórmula infantil. Os outros leites podem entrar na vida do bebê depois de 1 ano de idade, depois de completado 12 meses. É isso que a gente tem de orientação hoje, é isso que dá certo na saúde das nossas crianças. Eu vejo muita gente falando mal das fórmulas infantis atualmente, mas as crianças já sofreram tanto, as mães já sofreram tanto quando não existia fórmula infantil, porque na ausência do leite materno, na impossibilidade de usar o leite de vaca, porque a partir do momento que a criança desenvolve um problema ao leite de vaca, você faz o quê? Graças a Deus hoje nós temos várias fórmulas infantis, né? Até para necessidades especiais da criança. Então, elas são importantes, devem ser usadas adequadamente. Sempre a escolha vai ser o leite materno. E o leite de vaca pode ser uma opção a partir de 1 ano de vida. Espero que eu tenha sido clara e que não tenha sobrado dúvidas a respeito disso, tá? O leite de vaca, ele causa vários prejuízos para a saúde do bebê. Ele aumenta a chance de anemia, ele causa microhemorragias intestinais, né? Eu brinco que ele arranha o intestino do bebê por dentro, e esse intestino, o que acontece quando a gente arranha a nossa pele? Não sangra? É o que acontece dentro do intestino do bebê, microhemorragias, ou seja, pequenos sangramentos, aumenta a perda de ferro dessa criança, diminui os estoques de ferro dela, o que pode levá-la à anemia. A chance de uma alergia à proteína do leite de vaca é muito grande também. O leite de vaca, ele aumenta a chance da criança ter asma, bronquite, rinite alérgica, todas essas doenças do trato respiratório e alérgicas vão ser potencializadas, as chances vão ser aumentadas quando a criança faz uso do leite de vaca no 1º ano de vida. Então, não tenham ânsia, não se precipitem na oferta do leite de vaca. Façam a introdução desses novos alimentos direitinho, mantenham o leite materno e, completado 1 ano, avaliem a necessidade de oferta de outro leite, né? Certo? Eu espero ter contribuído com essas informações. Divulguem, gente, conversem a respeito disso para que a gente fortaleça a nossa cultura de cuidados com o bebê. A gente já sabe hoje em dia, esse 1º ano de vida é tão fundamental para essa criança, nas questões genéticas, de como ela vai se desenvolver, de que doenças a gente pode estar aumentando a chance ou diminuindo a chance de acordo com a alimentação que foi feita no 1º ano de vida. Então, quanto mais a gente falar coisas assertivas, né, coisas constatadas em estudos por pessoas e cientistas renomados, melhor mais vamos estar protegendo as nossas crianças, né? Então pensem nisso, discutam com as pessoas que são importantes para você, discutam com o seu pediatra, com a sua nutricionista e tomem decisões conscientes e assertivas, né? Pra gente estar sempre protegendo aí as nossas crianças. Muita gratidão, luz, saúde, paz para o seu bebê e para toda a sua família.